Olá pessoal, bem-vindo ao podcast lá do B do 3 Esportivo. Meu nome é Rodolfo, comigo hoje está o Cabal. E aí, Cabal, tudo bem? E aí, Rodolfo, e aí, pessoal, chegamos agora na final, né? Acabou que na semifinal deu a lógica, ontem deu a Argentina, hoje deu a França, mas assim, a França teve momentos ali que flertou ali com o empate, não foi tão tranquilo igual foi a classificação da Argentina, não, mas no final acho que deu a lógica ali, né? É, eu sinceramente no início da Copa não imaginava essa final, porque para mim a Argentina não vinha tão bem igual o pessoal vinha falando. Ainda acho que contou um pouco com a sorte ali, que pegar de equipes ruins e o Messi que está inspirado. E também estava meio desconfiado da França, não pelo time no papel, mas pelo alguns desfalques e também pelo clima, né? Tava Mbappé, tava um clima ali, aqueles últimos jogos na Liga das Nações não tinham sido bons, mas mostraram que não devemos nos dar tanta relevância a esses jogos de Liga das Nações, né? Pelo jeito, principalmente perto da Copa, muitas seleções que foram bem ali não foram bem na Copa, né? Então, para mim era uma final que eu não estava esperando tanto, né? Depois até a gente vai fazer um balanço sobre cada grupo e como é que a gente achou de cada seleção e o que a gente viu em questão de trade, né? Como que a gente trabalhou cada seleção, se foi time difícil, time fácil de trabalhar. Para quem não está escutando, mas espero que todos que estejam já venham escutando, porque está acabando, né? Senão quem pegou agora vai pegar só mais 2 episódios depois desse. A gente está fazendo o Diário da Copa, que na verdade o Diário da Copa vai ter só mais um, né? Que a gente só grava de que a gente trabalha. Vai ter uma análise pré-live, né? No dia da final, um dia antes, e depois a gente faz mais um Diário da Copa, do dia que a gente trabalhou. A gente tá fazendo o Diário da Copa, hoje é o episódio dia 21, então a gente trabalhou 21 dias, é, de forma intensa, né? Eu acho, somente o começo ali, acho que a gente trabalhou bastante. E também a gente não deixou de gravar nenhum dia que a gente trabalhou. Até tava comentando com o Cabal em off. Se eu não tivesse posto o nome de Diário da Copa, talvez algum dia eu tinha ficado sem gravar, porque estava muito cansado. Como eu falei, a gente tem trabalhos fixos, outras ocupações, então tem dia que bate aquele cansaço, acaba tendo que gravar mais tarde, que está ocupado com outras coisas, então a gente não acabou gravando todos os dias aí, ainda bem até o momento, né? Não falhou nenhum. Então espero que vocês tenham gostado, quem já vem escutando aí, e quem está escutando a partir de agora, aproveita esse finalzinho aí, tomara que ache legal também. A gente tem mais um integrante no podcast, que é o Josialdo, ele está em viagem, então tá mais difícil para ele gravar esses últimos episódios, mas sempre que dá, ou um de nós, ou dois, ou os três juntos é mais difícil, mas também a gente conseguiu gravar alguns episódios os três, então estão sempre tentando gravar algum conteúdo, não é nada aí de assim, claro, a gente passa nossas experiências e algumas coisas que a gente acha que é um caminho mais certo, mas não tem nada de querer ensinar, né? Não tem grupo VIP, não tem mentoria. Aqui a gente está aprendendo também e nem é nosso objetivo no momento essas coisas, né? Bem, falar nas nossas redes sociais antes de passar para o jogo, YouTube e Instagram lá do B do 3 Esportivo e o Twitter lá do B do Trader. Então, quem puder seguir a gente lá nessas redes sociais, ou alguma delas, talvez você não usa as três, a gente vai ficar muito grato, é um incentivo a mais. E o e-mail lá do B do Trader, @outlook.com. Então, segue a gente nas redes sociais, manda mensagem aí, dá sugestões, críticas, a gente está à disposição aí. Bem, o primeiro jogo e o único do dia, né? França e Marrocos, 2-0 França. Então, França na final mais uma vez, segunda vez consecutiva. Pode ser a primeira seleção, segunda seleção na história. Não, peraí. A primeira seleção depois do Brasil de 58 e 62 a ser campeã consecutiva.
Eu acho que antes disso tinha acontecido com a Itália. Não sei se a Alemanha chegou a ser também campeã seguida, eu acho que foi. Não, Não? não. Tá. Acho que a Itália foi campeã 2 vezes seguida. É, Foi, 34, 38. isso, o Brasil 58, 62. Mas o Brasil ainda é o único que chegou em 3 finais consecutivas, eu acho que é o único. Que chegou em 94, 98, 2002. Que foi ele a recente, né? A grande fase de ouro aí, né? Que a gente era considerada a melhor seleção, mesmo perdendo 98. Talvez a outra grande fase que o Brasil teve foi 58, 62, 66 e 70. Apesar de 66 a gente não ter passado da primeira fase, que acabou que postou no mesmo time ali, que já estava mais com a idade avançada, mas a gente teve uma grande fase durante esses anos aí. Então a França chega novamente, uma coisa que surpreende nesse time francês é como conseguiram manter um nível alto, mesmo com a quantidade de desfalques, e não era qualquer jogador, então Kanté, Pogba, são jogadores que ainda é de nome internacional, né? Benzema, o atual melhor do mundo, lateral esquerdo, o Lucas Hernandes, que era o titular, entrou o irmão no lugar, o Kimpembe, que joga no PSG, então, assim, vários jogadores aí, que mesmo que chegasse na Copa e fosse reserva, ia dar mais profundidade ao elenco, né? Então, provavelmente, se a França tivesse com todos esses jogadores, talvez não perderia nem contra aquele jogo contra a Tunísia, né? Que entraria com o time reserva ali bem mais forte que ela entrou aquele dia. Então, um time francês muito forte e marcando era também. E um time que, se você for pegar quem nasceu realmente na França desde pequeno, tem poucos, né? Hoje eu vi uma lista no Twitter, não sei se é 8 jogadores, nasceram tudo é, em outros países e foram naturalizados franceses, né? Muitos países são ex-colônias francesas, que acaba que facilita ali morar na França e tal. Então, o Hernandes, eu nem sabia, ele é espanhol, nasceu na Espanha. Aquele goleiro Areola, ele é de uma ilha, não sei se é Samoa americano, alguma coisa assim. Então, assim, vários jogadores aí é, não são franceses assim de nascença, né? Talvez foram muito novos, é, né, e naturalizou lá, cresceu lá, mas não nasceu lá. Então mostra que o Brasil perdeu um pouquinho daquela questão da miscigenação que praticamente só o Brasil tinha, que dava acho que dava uma vantagem, né? O Brasil tem, né? Essa mistura de raças muito grande e tal, e esses países não tinha tanta mistura ali, né? Você pegava a seleção da Alemanha, era só brancos, a Inglaterra também, na maioria. A França tinha um ou outro, mas era menos a quantidade, né? Dos últimos anos, talvez ali de 90 e poucos para cá, começou a aumentar bastante, né? Então, estão conseguindo formar seleções aí diferentes, né? Mais técnicas, com jogadores aí mais habilidosos também. Falando do jogo, é, Marrocos entrou com um zagueiro a mais no time, tirou um meio de campo, né? Eu acho que um pouco ali para tentar marcar ao lado do Theo Hernandes e do Kylian Mbappé, né? Que tem um lado muito forte, e talvez tentar liberar um pouco mais o Hakimi quando possível. Mas acabou que o gol saiu com o Theo Hernandes, justamente do lado ali mais perigoso, realmente. É, eu peguei esse back logo no começo, mas eu confesso que entre pré-live, eu achei a odd da França um pouco. Assim, para mim a odd boa, não estava alta, mas uma odd boa. É, imaginava também o Marrocos no início mais recuado e a França em cima. Nem deu tanto tempo de eu confirmar realmente se a França ia amassar no começo, que logo ela fez o gol a 5 minutos. Então peguei a 1,66, fechei a 1,23. Então faz um tempinho que acho que eu não pegava um back na Copa, tava vindo muito mercado de gols. E depois tentei um à frente, peguei lá o gol e fechei é, na correção. E
junto com a frente, eu estava tentando entrar no limite, né? Que era uma odd de 2,20, mas saiu antes do gol, então me contentei só com o back ali praticamente. O over deu uma correção pequena, que já estava para o final. Não quis deixar a moeda queimar, não. Peguei o lucrinho ali, meio que o lucro mesmo veio do back, né? A outra moeda foi praticamente um 0-0. E é isso. E aí, Cabal? A França mostrou que você achou que ela mostraria, ou você acha que ela mostrou um pouco abaixo e talvez até por isso as odds, a gente vai falar depois da final, estão tão equilibradas? E o que você fez no jogo também? A França é difícil de julgar porque esse jogo foi tipo da Inglaterra, né? A maioria do jogo ela teve à frente do placar, né? E hoje fez o gol muito cedo, né? Eu não consegui pegar, até achava que tinha valor mesmo, vi outros traders, o mais famoso mesmo, Netuno, né? Ter feito esse back também, porque querendo ou não, era uma um pouco alta, né, pela França e por ser uma semifinal, assim, mas eu como essa Copa já apanhei um pouco do mercado, aí preferi uma confirmação, e como a Marrocos começou com a bola, ela até começou a subir um pouquinho ao de Marrocos descer, aí na hora que a França pegou na bola, que eu fiquei proposto a 6,6 no Lei Marrocos ali, que também era sem leitura, era mais porque eu achei que a odd tinha descido sem motivo do Marrocos. E só que saiu o gol do Theo Hernandes, que um zagueiro errou, aí a bola dividiu, aí sobrou para o Theo Hernandes lá, né? E, e daí eu achei que ia facilitar muito a vida da França. E começou até depois já deu uma bola na trave com o Giroud. Aí eu entrei no over 3,5, que eu achei que a odd boa. E o primeiro tempo da França tá ali meio devagar e o Marrocos só mais para o final que veio apertar. Então a França teve bastante oportunidade de fazer o 2-0 ali no primeiro tempo. Acho que o primeiro tempo da França foi bom, não tem que reclamar, não. Porque perdeu o gol, além de ter feito um gol, perdeu mais chance. E eu cheguei a estar back França depois do 1-0, assim, mas era mais situações, assim, né? Porque como a França marca mais atrás, só a gente ganhando, não dá para ficar assim o tempo inteiro, não. E, e daí o segundo tempo, o Marrocos, aí foi o melhor momento de Marrocos, que ele logo mexeu, né? O zagueirão lá do Wolverhampton saiu, machucou e já logo voltou para 4-3-3. E no segundo tempo, o cara até falou que lembrou o Fluminense do Diniz, assim, que ele botou todo mundo ali de armação na direita, né? Então, o Hakimi, o Ziyech, Buffal, aquele outro lá, que é meio campo, bom, que O Nari, é tudo caindo pela direita ali, tá? Porque o Theo Hernandes, a galera conhece, que é muito bom no ataque, mas não é tão bom assim na defesa. E assim, deu boas chances, assim, acho que o que faltou uma foi a conclusão ou alguma calma, assim, acho que o jogo pesou. E, aí, só que depois o Marrocos foi diminuindo. E entrou o Giroud, que já não estava participando mais do jogo, e botou o Thuram, né? Isso eu acho que o Domenech, como é que é o nome do cara? o Deco, Da França. o Deschamps. Deixa Domenech, né? Aí mandou muito bem, que o Giroud já não estava nem encostando na bola, não estava ajudando a marcar, e botou o Mbappé e o Thuram na ponta esquerda para puxar contra-ataque. Aí desafogou. Aí foi aí, como o Marrocos estava bem, a odd do Marrocos ficou agarrado ali, né? Aí foi aí que eu fiz um lei Marrocos, né? Tipo um vovô, né? A 22, a 23, foi bem tranquilo, assim, deu para encher bastante a mão que a Marrocos não levou mais perigo. Aí, logo depois fez 2-0 a França, mais pro final. Daí acabou o jogo, né? 2-0, o Marrocos lutou até o final, mas
muita dificuldade para concluir hoje. E é isso, né? Como a Argentina ganhou mais tranquilo, podemos dizer assim. Acho que tem a ver com o adversário também, mas que ganhou mais tranquilo, ganhou. Tá pintando a final assim, bem parelha, assim, que eu acho que justo até, né? E lembrando que a França, além dos desfalques todos, teve gostando ou não, teve do Rabiot e do Upamecano, né? Quer dizer, o elenco da França é um dos melhores do mundo. Foi para a final mesmo assim. É, querendo ou não, né? O Marrocos também vinha num desgaste físico, mesmo jogando assim relativamente bem. Eu achei que o segundo tempo deles foi até bom. Alguns, acho que até tava merecendo um gol ali em certos momentos, mas eles veio no máximo, né? Eu acho que eles jogaram ali talvez a melhor campanha aí de Marrocos em uma competição durante muitos anos. Não vou falar que nunca mais vai acontecer. Eu acho que essa campanha pode até mudar o futebol no país, mais que gente vai praticar o esporte lá, com certeza. Mas é, não tem como você falar que foi muito além da expectativa, né? Eles irem para a final seria talvez a maior zebra de uma final desde que a Copa existe, né? Pelas expectativas. Então, para mim, talvez eles está no nível da Turquia em 2002, né? Não vou falar da Coreia do Sul, não, porque a Coreia do Sul contou muito com a arbitragem ali, né? Erros de arbitragem ali naquele ano, mas a Turquia, o Marrocos, pelo contrário, né? Hoje teve um pênalti, talvez, que foi e não marcaram, né? Então, vem mesmo por mérito, né? Um estilo também mais defensivo, um time que, ouviu a entrevista do técnico falando que antes os clubes africanos iam para a Copa, todo mundo ficava falando que era futebol em sua essência, com alegria, descontração, buscando gol, mas sempre voltavam com as mãos abanando, né? Então ele falou assim que não vê o futebol dessa forma, que não tem só uma forma de jogar futebol e que o time dele joga defensivamente, assim, né? Esperando o adversário, mas claro, tentando atacar quando possível. E acabou dando certo, né? Talvez se jogasse mais 10 vezes da mesma forma, não daria, mas dessa vez deu. E depois também a gente vai fazer um balanço lá para frente. Eu achei um jogo não tão fácil de trabalhar, porque eu achei que no segundo tempo deu mais uma leitura talvez de França levar o gol e do que fazer. Então, dependendo do pessoal que trabalhou, pode ter entrado esperando mais gols, ou entrada em contra a França em algum momento, né? Tentando pegar esse gol. Mas eu não. No momento eu entrei contra a França, não. Como eu falei ontem, né? Tento evitar muito entrar contra o super favorito. E acabou que foi, né? O Marrocos estava relativamente melhor, de repente a França melhorou e já marcou. Então, os times que são melhores assim, a maioria das vezes precisa de menos tempo em superioridade para fazer o gol, né? Enquanto o time pior tecnicamente, talvez tenha que, nem sempre, mas muitas vezes ele tem que ter um tempo sendo melhor na partida maior para conseguir marcar, né? Mas sai grande essa. Ainda vai ter o terceiro lugar e tudo, mas independentemente do resultado, o Marrocos sai muito grande da Copa. Acho que tem jogadores aí muito valorizados. O Nahi, né, É, que está sendo procurado por grandes clubes, Barcelona, Chelsea, o Ziyech também, acho que já teve muito bem, tinha dado uma queda e agora voltou a ficar em alta. O Arabat, que entre aspas era um jogador que estava predestinado a ser um jogador de nível intermediário para baixo, e acho que ele reviveu sua carreira, né? Buffal. Então, esses jogadores aí, tem um zagueiro também, esqueci o nome dele, que tá bem valorizado, parece que o Bayern de Munique tá querendo contratar ele, o Bono, goleiro, talvez também surja algum. Então, assim, saem bem valorizados. Talvez dos jogadores que não eram tão conhecidos, Marrocos foi o que tenha despontado mais, né, aí para o mercado.
E a França, no papel, né, querendo ou não, era esperado que chegasse longe. Talvez na final é mais difícil você cravar, porque teve aquele jogo contra a Inglaterra, que poderia também ter perdido e tal. Mas chega forte, mas final é final, acho que tem muita tensão envolvida, acho que vai ser um jogo bem travadinho aí. A gente vai fazer depois o pré-live um dia antes falando sobre. Antes de passar para o próximo assunto, falar do bolão, o Cabal está praticamente campeão, né? Tá muito difícil aí, porque agora falta 2 jogos, ele tá 7 pontos na frente do José Aldo, que virou o segundo. E deu a zebra, né? Eu tô em último, eu virei a. Ó o mico. Eu tô com 57. Tentei um placar aí de 4-2 para a França, um placar ousado para tentar tirar a diferença, mas não deu. E é isso, né? Vamos ver se com o milagre acontece, José Aldo consegue reverter. Eu já não alcancei mais, posso ficar em segundo, né? Vamos ver aí, mas a tendência é que eu abraço comigo ali por último. Só uma correção, estava até dando uma olhada aqui no Twitter. Na verdade, os jogadores da França, até o citei Areola, Filipinas, na verdade. Mas ele não nasceu lá, eles nasceram na França, mas a família ou descendentes deles são de outros países. Então, tem a miscigenação, mas eles nasceram na França, então, até para não ter uma questão de falar que não são franceses, né? São franceses, nasceram na França, mas a família deles tradicionalmente são de outros países. Aí alguns aqui, mas não que eles nasceram lá, por exemplo, Areola, Koundé, Konaté, Fofana, Mbappé nasceu em Paris, aí tá Salimbá em Bonde, o Upamecano, Evro, Lucas e Theo Hernandes, Marcelo, mas aí tem a questão das famílias. Então, por exemplo, Lucas e Theo Hernandes, as famílias são da Espanha, Fofana, Costa do Marfim, Salibá, Camarões, Areola, Filipinas. Então, querendo ou não, traz os genes aí, e com essa imigração que houve, não necessariamente deles, mas das famílias para trás, a França hoje já consegue também colher a qualidade dessa miscigenação aí, e também faz um trabalho muito bom, querendo ou não, né? Não adianta também igual o Brasil. O Brasil não faz um trabalho tão bom, porque se você pegar a quantidade de população que a gente tem, era para a gente ter talvez 3, 4 seleções, né, Cabal, de alto nível. E a gente não consegue produzir essa quantidade de jogadores, né? Talvez a gente faz uma seleção e meia dessa vez, tinha. Então, talvez falta um trabalho de base que a França hoje faz muito bem. Você pode ver que vários jogadores surgem um atrás do outro novos, né? E o Brasil, talvez agora venha uma geração, mas a gente ficou um tempo aí sem revelar tanto, que foi ali após aquela geração de campeã 94, 2002, a gente ficou um tempo ali no hiato ali, né? Por exemplo, a gente não tem uma camisa nova até hoje, depois que o Ronaldo saiu, teve o Adriano ali, mas logo ele parou, a gente não conseguiu ninguém. Laterais a gente está com dificuldade, a gente não tem um meia mais criativo, igual tem o Griezmann lá agora na França. Então, assim, eles trabalham pela quantidade de população, eles revelam bem mais que a gente. Bem, Eu acho que só falar da pode França, falar? eu acho que o Brasil ele sempre revelou, mas teve esse hiato aí, não sei se foi por causa de questão de divisão de base, de focar muito em físico e na técnica Isso. deixar, mas eu acho que essa geração no Brasil trouxe isso de novo. Por isso que foi uma eliminação que eu achei uma maior pena, né? Que eu acho que tem muito jogador bom. E assim, é por isso que eu vou até voltar aqui a torcer para a Argentina, que para mim a França ela sempre vai chegar, porque essa mistura, essa base aí, eu acho que tanto Brasil, França e Inglaterra são para mim, as principais seleções para o próximo ciclo, assim, por misturar essa juventude técnica e físico, assim. E a Argentina já vejo que não sei se vai se reinventar sem o Messi, não. Você vê que é uma seleção muito dependente do Messi e acho que vai custar, vai demorar a Argentina chegar assim de novo, né? Pode me surpreender, né? Mas
Eu acho que tem um problema grande. Por exemplo, até 2002, a gente perdia jogadores para a Europa, mas a gente não era tantos assim, né? Nem tão novos. A gente perdia a nata, mas assim, o jogador intermediário para baixo, ele ficava no Brasil. E mesmo a nata era um ou outro que ia muito cedo, igual, por exemplo, o Ronaldo foi muito cedo. Mas tinha muitos que saíam daqui com 23, 24, 21, essa idade. Depois de um certo tempo, o comportamento dos grandes europeus, como por exemplo o Real Madrid, ele buscou o Vinícius Júnior, o Rodrigo, 17, 16, está buscando o Endrick, com 16, né? Então ele pega os jogadores muito cedo. E acho que acaba que você perde um pouco a identidade na criação do jogador. Por mais que fala que o Brasil não tem uma base boa, mas acaba que quando vai para a Europa, acaba formando jogadores muito características iguais. Então, não que sejam ruins, estou falando que é ruim, mas, por exemplo, você pega a seleção brasileira, ela tinha vários jogadores com as mesmas características, alguns melhores que os outros, com certeza, mas é mais ou menos a mesma característica. Então, por exemplo, você pega ali à frente, Vinícius Júnior, Rafinha, Antony, Rodrigo, Gabriel Martinelli, até o Gabriel Jesus, Richarlison, todos, entre aspas, eles fazem a mesma função. Alguns com características diferentes. Por exemplo, você vai comparar o Richarlison com o Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior é um jogador muito mais rápido, 1 contra 1, de pegar essa bola mais atrás. Mas acaba que todos são jogadores de lado e muitos igual, muitos parecidos. Né? Talvez o Richarlison não enquadra tanto com característica, mas vários têm as mesmas características. E que é o jogador que a Europa gosta, né? Porque aí se a gente produz o jogador para a Europa, então a gente tem que produzir o que eles precisam. Então eles gostam do quê? Pontas rápidos e habilidosos, estilo um Dembélé da vida, e gostam de volantes, não de camisa 10, que eles entendem que não precisa ter um 10, tem que ter volantes que desarmam e saem jogando, e é o que a gente está fazendo, revelando muitos volantes, e eles pararam de jogar com laterais, assim, avançando. Hoje em dia, quase muitos times da Europa, seleções, jogam com a linha de 4 mais fechadinha atrás e libera mais aos pontos, que faz o corredor. E aí a gente parou de revelar também as laterais. E após ali guardiolismo, muito depois também, acabou um pouco o camisa 9 ali, né? O Matador, o Drogba da vida, até o Haaland que tem agora, né? Por isso que o Haaland também faz tanto sucesso, porque ele é um cara que consegue jogar de camisa 9 e produzir tanto igual ele produz. Claro, ele é um cara muito acima do nível, mas a Europa não compra tanto camisa 9 mais, sem o estilo de movimentação, ou consegue fazer talvez esse lado de campo também. É difícil. O Pedro, por exemplo, né, foi lá e não deu certo, né, porque muitas vezes o time não joga para esse cara funcionar. E como a gente vende muito cedo e vende muito hoje em dia, praticamente fica só a soca aqui, a gente acaba que os clubes projetam os jogadores, o desenvolvimento deles baseado na Europa. Então, acaba que a nossa seleção também perdeu aquele diferencial, né? Antes, por exemplo, os caras da frente do Brasil pegavam essa bola, você podia ter certeza que ele ia partir para cima. Hoje em dia é mais na velocidade, não é tanto no drible, né? Tem que ter o corredor, senão o jogo trava. Então, assim, tem todas essas questões. E eu acho que ali depois de 2002, quando mudou o futebol ali, que o Guardiola, querendo ou não, mudou o estilo, a gente ficou um pouco perdido o que a gente ia fazer. Por exemplo, a gente vai manter a nossa identidade dali, se for do mundo, a gente vai jogar com camisa 10, a gente vai jogar com 9 lá, a gente vai manter o nosso estilo, os laterais atacando, ou a gente vai abordar esse, entre aspas, novo futebol, onde que a maioria dos times, né, um 4-3-3, onde a gente tem pontas que fazem o corredor, laterais mais presos e volantes que desarme, entre aspas, não é um 10, né? Não desequilibra, mas ele também consegue armar, né? Então a gente ficou meio indeciso para que lado que ia, não foi nem para um lado nem para o outro, mas e deu esse ato de geração, né? Mas também posso estar totalmente errado, né? Mas eu acho que é isso. Acho Tem muita que questão de técnico também, né? Você vê que o Brasil não. Os técnicos não faz sucesso mais no alto nível.
A gente ficou É, meio para trás, assim, nessa questão. exatamente. Por exemplo, eu acho que o Brasil também, não que a gente foi destaque por grandes técnicos também, mas acaba que a gente teve alguns técnicos que ditou algumas formas de jogar, né? Por exemplo, em 70 o Zagallo jogou daquela forma que era uma novidade. Em 82 o Tele editou uma forma de jogar. Em 94 o Parreira editou, por mais que não é um jogo atrativo, uma forma de jogar onde que era mostrando que se você fica mais com mais posse, você vai estar sendo menos agredido, por mais que você não ataque tanto, né? Que era mais ou menos a seleção de 94. Até o Filipão, que talvez não seja o cara mais tático possível, em 2002, ele jogou dos três zagueiros, onde que naquela época quase ninguém jogava com três zagueiros, né? Porque três zagueiros até naquela época vinham com a fama de ser um esquema muito defensivo. E eu acho que, dependendo da forma que você organiza ele, com as peças, ele pode ser muito mais ofensivo do que um 4-3-3, por exemplo, né? Mas então, assim, a gente ficou um pouco parado também, igual você falou, essa parte de técnicos, né? A gente engessou muito aqui no Brasil. Agora tá mudando, mas teve uma época que todo mundo jogava 4-3-3. Todos. Então, assim, eu acho que você tem que entender que você tem que jogar conforme o seu elenco, né? E eu acho que é um pouco que faltou pro Brasil na Copa. Entender que teria que ter variações, né? Não encaixou um jogo, uma forma, você tem que ter outras. E não teve, né? Mas saindo da parte do comentarista de futebol, indo para terceiro lugar, a gente já vai falar hoje, que a gente não vai gravar um podcast específico para esse jogo. Croácia e Marrocos aí vai decidir o jogo, a gente vai falar bem superficial, porque não sabemos direito quem vai jogar, se os técnicos provavelmente podem vir dar oportunidades para quem não jogou na Copa ainda, por ser um jogo, entre aspas, que não vale o título, não vale a classificação, é um terceiro lugar, mas só questão de odds, né? 2,30 Croácia, 3,10 Marrocos, e o 2,5, acho que vai estar bem alto esse 2,5. Ó, tá baixo, 1,80, não entendi não. 1,80 e o 2,5. Bem, eu achei o odd over bem ruim pro jogo, porque eu não imagino um jogo tão over assim, mas posso estar enganado, até porque a gente não sabe as seleções que vão entrar em campo. Eu acho que talvez Marrocos entre um pouco mais interessado pela questão de nunca ter chegado nessa fase da Copa, então sair talvez com um terceiro lugar pode ser como se fosse entre aspas, um título ali para eles. Não concordo muito com as odds, acho que vai ser um jogo parelho, e eu acho que é um jogo totalmente para live. Primeiro que a gente não sabe quem vai jogar, e falta um pouco de interesse, né? Seleções estão tristes, não foram para a final, vai disputar um terceiro lugar, que entre aspas não leva lá lugar nenhum. Então, eu acho que é um jogo que a gente toma muito cuidado na hora de fazer o trading, operar ali, para não ser um jogo muito morno, né? Muitas vezes talvez seja um jogo meio amarrado, sem tanta velocidade, né? Tomar um cuidado com esse jogo. E aí, Cabal, expectativa para esse jogo ou tá igual eu mesmo? É, eu não estou muito na expectativa, mas eu acho que pode até ser um jogo interessante por ser seleções. Só acho o Marrocos, né, que está jogando, entre aspas, em casa, assim, pode levar a sério esse jogo, mas a gente até comentou antes, é difícil dar um prognóstico, a gente não sabe como é que vai ser a escalação, se vai mexer muito, mas a odd, assim, que engraçado que esses times se enfrentaram, né? Naquele grupo que tinha a Bélgica lá. E o primeiro jogo começou mais ou menos, que eu lembro bem, que foi um movimento que eu acho que me chocou bastante, que tinha começado mais ou menos 2 da Croácia e uns 3,80 do Marrocos. E essa hora do Croácia veio corrigir a 3, sem Marrocos estar fazendo muita coisa, né? Então, se naquele jogo onde ninguém sabia que o Marrocos era bom desse nível assim, já o mercado não acreditou na Croácia, acho que e pode ser uma boa buscar um lei Croácia nesse jogo. Eu acho que o Marrocos vai entrar muito mais afim pelo contexto e talvez até mais inteira, né? A Croácia já mostrou bem desanimado e cansado contra a Argentina. Isso é verdade. O jogo de ida. O jogo que teve na fase de grupo, eu achei bem ruim.
pra falar a verdade. Ah, foi um daqueles 0x0 tenebrosos. Barrado. Achei bem under, bem pouca criatividade, mas muita coisa mudou, né? Eu acho que o Marrocos está mais confiante. Por mais que não tenha ido pra final, talvez leve isso aí pro jogo. Mas, sinceramente, não é um jogo que eu tô com muita expectativa. Mas pode ser aqueles que você tem menos expectativa e que dê mais certo, né? Então, vamos esperar aí. Mas eu acho que é um jogo para ficar atento aí na hora de clicar, tomar um pouco de cuidado. Pode ser um jogo bom, né? Surpreender, mas também pode ser um jogo ali que, falar assim, não tenha muito ânimo por parte do pessoal, né? Então é isso, pessoal. Então tá acabando, né, a Copa. Muitos estão. Acho que eu tô vendo a maioria falar: ah, que Copa ruim, Copa ruim, Copa ruim. Eu na verdade, estou saindo satisfeito, porque é, depois a gente vai falar os resultados, né? Em questão de porcentagem, de stake, conforme quem queira falar. Mas eu acho que eu saio muito mais maduro como trade dessa Copa do que antes. Com talvez assim, vendo que algumas coisas que talvez eu não viria fazendo o trade igual eu vinha fazendo, porque é meio como serviço, assim, quando você está no serviço convencional, que você está fazendo, que você tem um dia corrido, todo santo dia corrido, que você não tem muito tempo para raciocinar, que você faz as coisas no automático. E aí, de repente, você para e faz uma coisa só e devagar. Então, foi mais ou menos isso na Copa. A gente vinha fazendo trade lá no grupo de Discord, né, que a gente tem, sempre aquela loucuragem, agora vai ter tal jogo e já abria 4 stream, e acaba um já emenda a outra, e chega lá no final do dia, você olha o resultado, mas eu pelo menos nem ia pensar muito assim, claro, uma vez ou outra você pensa e muda alguma coisa, mas não tinha esse foco tanto, né? E nessa Copa eu tô conseguindo ver mais, né? Questão de leitura, questão de odd, mercado. Sinceramente, no dia a dia de trader, eu sim, poucas vezes que eu via movimento de odds. É muito pouco. Porque eu trabalho muitos gols e talvez algum back assim, eu não ficava tão reparando em questão se a odd estava movimentando ou não, ficava mais em leitura de jogo. E na Copa já foi diferente, até porque o mercado estava muito mais arisco, né? Então, se você não ficasse olhando, da hora para outra já estava levando uma correção brutal. Então, eu independentemente de green ou red nessa Copa, eu acho que quem fez a Copa e com ideia mesmo de fazer certo, né? Pelo menos nos métodos que vinha, pode mudar agora. Beleza, fiz a Copa, acho isso aqui não tá funcionando, vou mudar a forma que eu abordo. Beleza, mas que fez ali durante a Copa com os métodos, eu acho que vai sair melhor. Acho que foi um aprendizado. Eu acho que talvez quem não tá gostando tanto é os que vai na camisa, né? Porque essa Copa é cheia de zebra. Toda Copa tem zebra. Se você pegar, todas tem. Eu não trabalhei as outras como trade, mas se você for pegar, ah, desde quando eu lembro, 94, né? Eu não lembro todos os jogos, mas você vai lá ver, teve várias zebras lá. Acho que teve Croácia, teve Camarões ganhando da Argentina, teve um monte de zebra lá. Teve 98. Suécia e Bulgária, né, na semifinal. Pois é, teve Suécia e Bulgária. 98 eu não lembro muito, mas 2002 a gente não passou da primeira fase com um timaço. A França também não passou e era atual campeã. Então Imagina sempre. aquela França e Senegal lá, que Pois é. se tivesse três. Então, futebol é assim, o esporte que a gente trabalha é assim. Não é basquete da NBA que 90%, eu nem acompanho tanto, mas imagina assim, pelo menos assim, quando tá valendo mesmo, 90% dos jogos lá ter a lógica, beisebol, sei lá, vôlei. Então, assim, futebol tem dessas coisas, ainda mais uma competição tiro curto, igual é a Copa do Mundo, não é um pontos corridos, que é 38 rodadas e o melhor ali realmente vai vencer, ou quase sempre vence. Então, sempre tem. E muita gente vai na camisa, né? E ainda mais seleções que você não acompanha igual clube diariamente, praticamente, que você tá vendo a evolução do time, como é que joga. Então, acho que muita gente que não gostou é isso, que foi no back Argentina cheio lá, que perdeu para a Arábia e ficou segurando mesmo depois de levar o gol, porque imaginou que ia reagir. É o que foi back França contra a Tunísia, é o back Brasil contra Camarões e não saiu. Essas coisas. Então, assim,
Não que eu tenha sido perfeito e não fez nenhuma cagada, depois a gente vai comentar. Mas eu acho que o pessoal que tá reclamando mais é esse pessoal, talvez, que assim, reclamar de que quebrei a banca, prejuízo enorme. Eu acho que é porque talvez foi mais nessa linha, né? Eu acho que não todo mundo deve ter saído em green, né? Quem trabalha certo. Mesmo trabalhando certo, claro, alguns devem ter saído em red. Mas não é também não é todo campeonato que você faz que você vai sair em green, não só a Copa. Você vai, sei lá, pega uma temporada europeia, faz ela toda. Fiquei em green aqui no italiano, no inglês, no alemão, mas no português fiquei em red. Isso acontece. Quando você planilhar suas entradas, você vai ver que tem jogos que você, campeonatos ou times que você vai melhor e tem campeonatos que você não vai bem. E aí você vai identificar ali por quê. Será porque é estilo de jogo, é um time mais difícil de pegar back? Então, por exemplo, se eu fizer ali para mim, planilhado, do Borussia Dortmund, é, e deixa eu ver um time mais fácil que eu dou certo. Vitória de Guimarães de Portugal. Eu dou muito mais certo fazendo Vitória de Guimarães de Portugal que o Dortmund. E o Dortmund é melhor que o Vitória de Guimarães se fosse enfrentar um ao outro. Só que nos campeonatos deles, eu tenho muita dificuldade em pegar algo a favor do Dortmund, porque é um time que, na minha forma de ler o futebol, é difícil de ler. E o Vitória de Guimarães, apesar de não ser um grande lá, né, top 1 ali, prateleira 1 do Portugal, o estilo que eles jogam, para mim, para os mercados que eu faço, é melhor. Então, Copa é uma coisa, por exemplo, você pega a Argentina. Eu achei a Argentina extremamente difícil de pegar back na Argentina. O Brasil mesmo, não foi tão fácil pegar back no Brasil. Então, assim, a gente talvez pegou poucos backs claros nessa Copa. Talvez foi uma Copa mais para lei que para back. Então, assim, a gente vai fazer essas análises e cada um vai aí falar o que achou depois. Mas tem muita questão também dessas coisas, né? Talvez ser o que é bom para uns é ruim para um, é bom para os outros, né? Mas é isso aí. Deixa eu acabar o se despedir, porque eu tô enrolando aqui, já vai quase 1 hora, e depois a gente encerra. Queria agradecer o pessoal aí e sempre reforçando essa ideia, né? Também estou com resultado positivo, mas também por ser menos jogos, não tem, para mim não teve como ser um resultado absurdo, né? Porque querendo ou não, quando a gente tem mais jogos, tem seu lado bom, né? Que tem vezes ali você pega um dia bom ali, um final de semana que já faz um grinzaço ali, né? Mas eu acho que foi muito legal essa questão aí de olhar mais com calma, dar tempo de olhar a opinião de outros traders no Telegram, que naquela correria você, né? Às vezes eu via lá depois, assim, sabe? E cada um fala de um jogo, esse não é todo mundo falando da Copa do Mundo. E acho legal de acompanhar também. Eu vi gente falando também questão de nível técnico, eu não achei tanto. Achei que tem algumas seleções que se decepcionaram, sim, mas eu acho que, pelo contrário, teve muito jogador bom jogando bem, até, tanto que a gente tá vendo aí a final com o Messi em bater jogando bem. E, e é isso, né? Curtir essa final, é uma pena que a gente sempre lembra do Brasil, do 7 no ataque, faltando 4 minutos, mas eu acho que dá para curtir sim a final. A gente vai falar mais da final e agora, a partir de agora também é voltando, né? Amanhã mesmo já tem o escocês, vai voltar o Rangers. Aí daqui a pouco vai voltar o inglês, já tem alguns submuns aí, ó, a taça de Portugal que a gente já comentou aqui, tá? Os times estão, como só tem essa taça, os times estão levando a sério, tá legal de fazer. E, e é isso. Sobre o nível, né? Eu acho que Copa sempre da forma que é feita hoje em dia, né? Talvez antigamente, quando as seleções, 70, acho que o Brasil ficou treinando um mês no México antes de começar a Copa.
ou 45 dias para acostumar com a altitude e tinha o treino, então o time chegava mais inteiro fisicamente, melhor entrosado, né? Vamos falar assim. Hoje em dia a Copa é feita igual essa, então, né? Não teve nem tempo de treinamento praticamente. É, Os caras chegaram e treinaram. E é seleção, não é time que você joga direto. Então, é difícil exigir um entrosamento muito grande, principalmente nas primeiras partidas. E eu acho que foi no nível bom. Eu acho que não foi nem acima do normal, mas foi acima de alguns que eu vi. Por exemplo, 2006, quando a Itália foi campeão, para mim aquela Copa foi muito ruim tecnicamente. E under, né? Uma Copa de pouco. 2010 também. Isso, uma Copa de poucos gols, de jogos é, amarrados, né? E também acaba que muitas vezes a gente tem uma visão quando o nosso time vai bem, né? Então, talvez a gente tenha na mente 2002 tenha sido muito bom, porque você fica na mente ali do Brasil, né? Talvez muita gente na época era nova, Brasil e Inglaterra. mas teve jogos ruins também naquela Copa. Mas eu acho que essa Copa não foi de tão mal assim. Eu acho que teve times que não era para ser bom e jogaram relativamente bem, né? Do seu estilo, Marrocos, Austrália, Arábia Saudita. Teve outros que só estavam ruins e continuaram muito ruins, que foi México, Polônia, por exemplo, e teve outros, igual o Dinamarca, que se decepcionou. Mas eu acho que foi uma Copa boa. Eu acho que faltou na Copa, talvez, a seleção, ou mais de uma, duas ali, que tenha se destacado muito acima dos demais. Eu acho que não teve isso. Aquela que você falou, essa daqui é a seleção que vai ganhar. Chegou Argentina e França, mas se tiver chegado Brasil e Inglaterra, eu acho que não seria um nível tão distante assim, na minha opinião, né? Eu acho que não vi uma diferença muito grande de atuação assim entre França e Inglaterra. É, talvez até quando entre França e Portugal não tenha visto uma diferença tão grande depois que Portugal teve aquela estreia tão jogou até bem assim a primeira fase. Então assim, eu acho que teve algumas melhores, mas não teve a seleção. Até por isso que eu acho que na final é difícil você falar quem vai ser o favorito, né? Acho que a gente vai fazer um balanço aí depois mais profundo. Então é isso, pessoal. Queria agradecer a todos aí que escutaram. A gente volta sábado para fazer o pré-live da final. E aí depois domingo a gente fala o que a gente fez e aí encerra o diário da Copa no domingo. E depois férias. Férias, podcast só em 2023. Pessoal, um grande abraço e até mais. É.